Expor Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Vocês acabaram de ouvir um trecho de Alexandra no Bosque Encantado, do nosso convidado Paulo Estereiro, tocado no Braguinha. Estamos iniciando uma nova série dedicada a dois instrumentos irmãos quase gêmeos, o cavaquinho e o Braguinha. Talvez poucas pessoas saibam que esses instrumentos estão presentes em vários lugares do mundo, mesmo que recebendo nomes, formatos e afinações diferentes, desde Portugal, passando pelo Havaí, Cabo Verde, até o Brasil. E para falar desse tema, temos um convidado muito especial que vem do outro lado do Atlântico. É o português Paulo Estereiro, que é licenciado, mestre e doutor em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. Entre seus trabalhos destacam-se 10 novas composições para a Braguinha e o artigo Pontes entre Madeira e o Brasil no domínio musical, Ecos nos periódicos madeirenses, que serviu de base para essa nossa conversa. Precisamos destacar também o livro que será lançado agora em setembro, Rotas do Atlântico, dedicado ao repertório solo para Braguinha e Cavaquinho. Livro organizado pelo próprio Paulo e pelo nosso outro convidado, um grande amigo e músico da pesada, estudioso do cavaquinho, seu instrumento, e que no próximo programa será o entrevistado. Seja bem-vindo nosso bacharel Pedro Cantalice e seja muito bem-vindo Paulo Estereiro e obrigado por aceitar o convite do Expor Visões. Muito obrigado. Aproveitar que vocês dois estão aí, Pedro e Paulo, como é que vocês se conheceram? Como é que o cavaquinho chegou ao Braguinha ou a Braguinha chegou ao cavaquinho? Para começar, dizer que é um enorme prazer estar aqui, portanto, neste podcast, portanto, poder falar sobre esta paixão, neste caso aqui que nos une, que é o património, portanto, que é a história, neste caso também a música. Dizer também que vou tentar falar o mais calmamente possível, porque nas minhas poucas viagens ao Brasil fui percebendo realmente que o português de Portugal não é propriamente a língua mais fácil de compreender para os brasileiros, não é? Aliás, não querendo fugir muito à pergunta, mas explicando que uma vez numa loja de instrumentos no Rio de Janeiro tive um grande elogio da funcionária da loja que disse: português, você fala muito bem português, disse. E, portanto, eu fiquei logo muito contente por alguém do Brasil me dizer que eu falava muito bem português, né? Portanto, mas mesmo assim percebi que realmente é importante falar com outro tipo de ritmo e pelo menos um pouco mais pausado. Eu vou fazer o meu possível, né? Eu tive o grande prazer de conhecer o Pedro numa campanha de crowdfunding. Ou seja, portanto, eu na altura trabalhava na Direção Regional de Educação do Governo da Madeira, portanto, que é um governo autónomo, de uma região autónoma em Portugal, e na altura pareceu-me uma ideia. Eu ocupava um cargo dirigente dentro da Direção Regional de Educação e ia publicar um livro pela Direção Regional de Educação, e para não parecer que eu estava a usar fundos públicos em meu próprio benefício para um livro meu, eu fiz uma campanha de crowdfunding. Eu não sei, penso que também é muito comum fazer campanhas de crowdfunding no Brasil, não é? E nessa altura o Pedro apareceu, portanto, normalmente nestas campanhas quem apoia são os amigos mais próximos, são pessoas da família, são pessoas interessadas na matéria, e neste caso aqui apareceu o Pedro a apoiar, portanto eu estranhei, portanto eu tive umas quantas pessoas dos Estados Unidos, da França, assim que eu não estaria à espera que fossem apoiar, e apareceu também lá o nome do Pedro Cantalice a apoiar esta obra, portanto, que era um livro que eu ia editar, que era 10 novas composições para Braguinha. Aliás, que ia ser o primeiro livro
que foi editado de repertório, por assim dizer, moderno, para este instrumento, que é um instrumento da tradição popular da Madeira, e apareceu exatamente aí, portanto, esse primeiro contacto. Nós fomos tendo contacto um com o outro, e é curioso que foi crescendo uma certa amizade, e o meu terceiro livro, que é 10 peças clássicas para Braguinha, já nessa altura o Pedro deu-me o prazer de ser ele a fazer o prefácio, e na altura percebi que não só eu tinha visto os vídeos, que ele era muito bom músico, mas que também era uma pessoa que tinha uma boa capacidade de escrita e de pensamento, e fomos falando um com o outro, até que chegou ao ponto em que ele veio até, convidei-o para vir participar num congresso que organizamos todos os anos de educação artística aqui na Madeira, e o Pedro veio tocar e veio dar um workshop, e posso dizer, portanto, que foi um sucesso de tal ordem, né, que eu acho que para as pessoas do Brasil e do Rio de Janeiro é sem dúvida um orgulho ter um embaixador como o Pedro, porque todas as pessoas que viram a tocar na apresentação do congresso, que viram a tocar, portanto, no workshop, que viram a tocar portanto, nos vários momentos em que ele colaborou, é sem dúvida um grande orgulho para todo o Brasil ter um embaixador musical da qualidade do Pedro. Bom, para mim é um prazer participar desse podcast. Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo aí. E que esse podcast é feito por amigos, né? Então eu estou me sentindo muito bem aqui, me sentindo em casa, perto dessas pessoas, ouvindo a voz dessas pessoas. E dizer que depois que o Paulo falou isso tudo, fica até difícil falar alguma coisa. Mas é importante dizer que quando eu me interessei em participar, em colaborar com o projeto do Paulo, era o momento que eu tinha acabado de entrar na universidade ali, em 2014, 2015, não lembro a data. E muito me interessou colaborar com ele, porque era o mesmo movimento que estava acontecendo com o cavaquinho no Brasil. Ele estava fazendo algo parecido com o Braguinha, na Ilha da Madeira. E como a gente já viu, são instrumentos muito próximos, né? Assim, desde a afinação tradicional de cada instrumento, até na construção base do instrumento é muito próximo. Então aquilo me entusiasmou muito e eu falei, pô, cara, se aqui no Brasil está acontecendo uma renovação de repertório, uma experimentação, né, de novas técnicas, é muito interessante que na Madeira esteja acontecendo também. Isso pode ser uma ponte, não sei, para a gente pelo menos trocar e conversar. E aí foi isso mesmo que aconteceu. Agora eu queria acrescentar que depois desse primeiro contato, a gente conversou assim, e aí o Paulo, na verdade, ele insistiu que algumas vezes que eu fosse, mas assim, era muito difícil sair daqui do Brasil. Inclusive ele me ofereceu lá estadia, essas coisas todas, ele conseguiu lá de alguma maneira para que eu conseguisse ir, mas acho que demorou 3 anos. Assim, foi o Paulo 3 anos convidando para que eu fosse para Madeira e participasse de algum evento lá. Então, eu só posso agradecer a ele, tanto pela parceria, amizade, quanto pela insistência, né, de fazer essa troca, esse intercâmbio entre instrumentos e amigos aí, e música em geral. Gente, Maravilha. Vocês falaram aí dos 2 instrumentos, e aí fica essa curiosidade, qual é a proximidade, qual é a característica específica de cada um, o que aproxima o Braguinha do cavaco e o que é particular de cada um desses instrumentos. Falar um pouquinho da história deles brevemente para os nossos ouvintes e para a gente também tomar ciência um pouco do desenvolvimento desses instrumentos mesmo. Eu creio que o Braguinha e o cavaquinho do Brasil, portanto, neste caso, uma das coisas que me espantou, porque eu também, ao vir de Lisboa para a Madeira, não conhecia também o Braguinha, e uma das coisas que me espantou foi o facto de ambos os instrumentos terem afinações iguais. E porquê que me espantou? Porque à partida poderia não espantar, portanto é normal, são instrumentos de 4 cordas, seria normal ter a mesma afinação. Mas é que em Portugal nós temos diferentes tipos de cavaquinho e o cavaquinho mais conhecido, mais popular é o cavaquinho chamado Minhoto, que é o do Minho, de Braga, de uma zona do norte de Portugal, e o Braguinha da Madeira não tem uma afinação nada parecida a esse instrumento, o cavaquinho, que é o mais conhecido em Portugal, e também não tinha uma afinação nada parecida com o cavaquinho que era utilizado naquelas tunas académicas das universidades, que é o sítio em que ainda permanece
muitas pessoas a tocar cavaquinho de forma popular, nem nas tunas de cavaquinho. E tivemos um músico muito famoso, portanto, muito popular, que é o Júlio Pereira, que gravou um disco que teve nos tops nacionais nos anos 80, portanto, e que também não utilizava a afinação da madeira. Daí, quando de repente vi que a afinação no Brasil era igual à da madeira, naturalmente comecei a ver que era possível que houvesse aqui uma ponte que fosse muito interessante. Agora, é importante perceber que estes instrumentos são instrumentos que têm uma história muito longa. Portanto, o Gilberto disse para ser sintético, né? Resumindo de forma muito, muito breve, mas podemos, para não entrar em muitos pormenores, podemos dizer que, por exemplo, a guitarra renascentista, que tem obras publicadas de partituras já no século XVI, usava já 4 ordens, portanto já era um instrumento de 4 ordens, e que depois os instrumentos de 4 ordens usados na Península Ibérica no século XVI, que coincide com este período da expansão dos povos da Península Ibérica, Portugal e de Espanha pelo mundo, né? Pela América, por África, pela Ásia, e naturalmente esses instrumentos foram juntos, e é por isso que hoje em dia encontramos em Cabo Verde, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, na Indonésia, ainda se encontram instrumentos parecidos ao cavaquinho, portanto, muito semelhantes. Podemos quase chamar uma guitarra de soprano, não é? Portanto, se pensarmos numa guitarra como famílias, desde o violão, aquilo que nós chamamos cá, portanto, uma guitarra mais baixa, a guitarra baixo, depois a guitarra, o violão, depois isto seria quase uma espécie de guitarra soprano, não é? E, portanto, não há dúvida que são instrumentos que no Renascimento e no século XVI e XVII foram levados pelo mundo e que depois, naquela prática doméstica do século XVIII e principalmente XIX, eram instrumentos que faziam parte da vida de salão, não é? Portanto, nós cá na Madeira temos, por exemplo, centenas e centenas de peças musicais, de danças, para estes instrumentos, portanto, que eram escritas para tocar no salão e que os madeirenses ensinavam, por exemplo, ao turismo inglês. A Madeira é uma região turística já desde o século XIX, e temos, portanto, há aqui uma história longa que podemos dizer que são instrumentos que vêm da guitarra, porventura renascentista, e que depois, conforme a tecnologia foi avançando das próprias cordas, por exemplo, estes instrumentos renascentistas tinham 8 e 9 cordas, mas normalmente só tinham 4 ordens, não é? Mas, conforme a tecnologia avança, estas cordas duplas e triplas desaparecem e passa a haver cordas simples, o que permite chegar ao cavaquinho e ao braguinha da atualidade, instrumentos de 4 cordas, sopranos, e que, de algum modo, é curioso porque na América Central, na América do Sul, em diferentes pontos de Portugal, diferentes pontos da Ásia, tem muitas afinações, mas no caso da Madeira e do Brasil, há uma afinação que é comum. Tem um instrumento que também faz uma ligação muito interessante entre esses nomes, braguinha e cavaquinho, que é o machete ou machete, que é um instrumento, inclusive, que tem um compositor. Ele é madeirense, não sei se ele é madeirense, Paulo, o Cândido Drummond de Vasconcelos. Ele é madeirense, mas aqui a questão é, por exemplo, na Madeira, até ao princípio do século XX, chamava-se este instrumento o machete, que era o nome até que se dava em Portugal, portanto era um nome comum. Portanto, há documentos do século XVIII que falam exatamente do machete, mesmo na Madeira, e ao longo de todo o século XIX o nome dado ao instrumento era machete. Eu penso que depois, no princípio do século XX, desde o final do século XIX, mas no princípio do século XX principalmente, a designação machete foi caindo em desuso e ficou o nome braguinha. Maravilha, porque eu acho que algo parecido também aconteceu aqui no Brasil. Se nós pesquisarmos em alguns periódicos do século XIX, até da metade do século XIX, a gente encontra muitas referências, até escravos fugidos, né, de procura de escravos fugidos, que tocavam, tocar o machete era uma referência de encontrar, né, de buscar aquela pessoa que estava procurando. E, além disso, também tem base na literatura. Por exemplo, o Machado de Assis, ele tem um conto chamado O Machete, né, O Machete. Eu acho que, deixa eu conferir, é de 1878. E é interessante a gente perceber essa mudança, porque eu poderia até ler uma matéria de jornal. Posso fazer isso, gente? Claro, Pedro. Eu estou pensando aqui como esse instrumento ele é bem dinâmico mesmo, né? Porque você imagina você, escravo, fugindo, carregando um piano. Não, a grande questão
é que isso era usado como referência, né? Assim, Entendi. ele costuma tocar machete, então e aí, assim, na verdade, esse assunto, né, pode ser tema de pesquisas e pesquisas. Deixa eu só achar aqui, tem uma matéria muito bacana que vai representar um pouco isso que eu estava falando agora. É de um jornal de Minas Gerais. O título da matéria é o seguinte: A Poesia Curiosa de Minas, de Arthur de Castro Borges. E aí ele começa a narrar a história, e aí num parágrafo ele fala o seguinte: em qualquer festa, de qualquer tempo, geralmente acompanhado de sanfona, a que chamam fole, da viola, que dizem caixa, do cavaquinho, que sempre conheceram como machete. Então, a gente vê que essa mudança de nome também aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que durante muito tempo, esse instrumento, né, que eu acho que a gente conhece como cavaquinho, ou algo que evoluiu com o tempo, como a gente sabe, também foi conhecido como machete, ou machete, né, depende da pronúncia. Eu acho que esse machete ele pode ser uma ligação entre o braguinha e o cavaquinho também, assim. Brincadeiras à parte, sobre essa ideia de ser um instrumento portátil, faz total sentido, pensando a travessia do Atlântico. Quando eu estive em Cabo Verde, eu acabei lendo alguns artigos de antropólogos da música, e eles falavam dos músicos navegantes, e a importância desses músicos navegantes e dessa rota musical, e como isso foi uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira grande web musical aqui da nossa borda atlântica, porque é uma grande rede de interseção de músicos e músicas e repertórios e instrumentos, e o instrumento portátil ele é totalmente favorável a essa rota, então acho muito interessante. Eu falei brincando, mas era sério mesmo, o dinamismo que o instrumento portátil permite, enquanto meio de comunicação musical também, de trânsito. Sem dúvida. Por exemplo, os imigrantes madeirenses, portanto, que foram, por exemplo, para o Havaí, no final do século XIX, eles levavam exatamente estes instrumentos. Neste caso, nós temos dois machetes. Há um machete que é o braguinha e há um machete que é o rajão. Que a diferença é que o machete, o braguinha, tem quatro cordas e o machete rajão tem 5 cordas. Aliás, eu acho que há uma ligação que o de 4 cordas tem a ver com a guitarra renascentista e o de 5 cordas é o da guitarra barroca, porque dá para tocar todo o repertório da guitarra barroca, dá para tocar no machete rajão. E esses imigrantes madeirenses que foram à procura de uma melhor vida, não só para o Brasil, mas depois também foram para o Havaí, há notícias deles a chegarem ao Havaí e saírem exatamente do barco, com estes instrumentos portáteis, e saírem tocando estes instrumentos. Portanto, quer o machete de Braga, o braguinha, quer o machete rajão. E, portanto, as próprias notícias, na altura o Havaí era as Ilhas Sandwich, né? Portanto, nas Ilhas Sandwich, quando chegaram lá, era exatamente dos madeirenses chegar contentes e tocando esses instrumentos. Imagino que aqui eles, meses e meses dentro do barco, e depois chegar no outro sítio, a alegria que era, e o tocar o instrumento, exatamente, ao sair do barco. E, portanto, naturalmente, que não havendo rádios nem discos que fosse fácil no século XIX, e, portanto, o que acabou por acontecer é que a música realmente, e estes instrumentos, era uma forma de ajudar no trabalho, nas viagens e em todas as atividades que eles tinham de lazer, né? E hoje em dia, por exemplo, mesmo no Havaí, 4 gerações depois destes imigrantes lá terem chegado, há pessoas que não sabem falar português, mas ainda sabem as cantigas do final do século XIX, princípio do século XX, e cantam-nas em português ainda. Portanto, vai passando de geração em geração, não a língua, mas as canções em português. Mas é interessante isso que você falou, porque o braguinha e o cavaquinho, eles são muito parecidos com o ukulele. E é um instrumento que tem uma origem do Havaí, você agora fez a ponte, né? Muita gente não sabia disso, né? A madeira foi parar no Havaí. Está bem documentado que foram os imigrantes madeirenses que levaram esses instrumentos para lá, né? Portanto, e os próprios historiadores do Havaí, portanto, eles próprios reconhecem que foi, e aliás, é um madeirense que ele nos próprios rótulos que colocava nos instrumentos, colocava como Manuel Nunes, o inventor do ukulele, né? Portanto, ele autodesignava-se que era para ter essa... Mas é uma coisa engraçada, porque aí também entra a questão do nome, né? Que é, imaginemos um madeirense a chegar, portanto, ao Havaí, e o nome do instrumento é machete, e no século XIX todos chamavam na madeira machete, né? Só que em inglês, machete,
não é assim um termo que fique bem, né, no ouvido, né? E então, naturalmente, tiveram necessidade de mudar o nome do instrumento para vendê-lo, calculo eu. Que maravilha isso. Sensacional essa história. Então, pessoal, ficaremos por aqui e continuamos essa conversa no próximo episódio. Até lá! Terminamos assim mais um episódio do Expovisões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog expovisões.com. Até a próxima!